Doutor Marcos, chegou no momento que eu adoro. Vocabulário Alan. Se a gente prega que nós precisamos pensar diferente, que nós temos que agir diferente, que a gente não pode ir no efeito manada, que as coisas elas têm um sentido por trás, nós precisávamos trazer novos significados para a dermoterapia capilar. E a partir de agora a gente vai compartilhar com o nosso público terminologias que eles só encontram aqui. Lapidar, né, a linguagem, eu acho que faltava muito isso, porque infelizmente o termo foi se prostituindo muito, foi caindo em desuso, as pessoas foram associando com outras questões, e aí foi quando a Alan teve essa ideia genial de lapidar mesmo a linguagem para fazer ainda mais referência para nós. Exato. Então, assim, o primeiro termo que a gente traz aqui no nosso vocabulário é a dermoterapia capilar. Acredito que você já ouviu esse termo. Talvez você já recebeu até o seu PIN preto de dermoterapeuta capilar. Aqui, ó. E esse termo, ele vem de uma pesquisa de mercado, né, doutor Marcos? Nós falávamos com as pessoas, a gente falava com o público, e sempre que a gente procurava uma mulher, um homem, e perguntávamos o que é terapia capilar? E assim, doutor Marcos, massivamente, a maioria das pessoas, elas conectavam a terapia capilar com o processo de relaxamento, de massagem, cheirinho, experiência de lavatório. O pior, essa pessoa ia no supermercado e encontrava cosmético escrito therapy. Ia numa loja de cosmético e um produto com babosa estava escrito therapy. Então as pessoas elas não conseguiam fazer uma associação a um tratamento, porque estava muito comum, estava muito vulgarizado. Então, olha, a gente traz a dermoterapia capilar. O que é isso? A gente não sonhou com esse nome. Nós fizemos pesquisa de mercado realmente, porque o que o paciente do nosso cliente entende é muito importante. Afinal, todo o nosso trabalho do profissional e da indústria é para essa pessoa, é para que ela seja tratada efetivamente. E a gente começa a fazer pesquisa. Qual que é o seu entendimento sobre terapia capilar? Era quase unânime, doutor Marcos. Terapia capilar estava muito associado à massagem, a relaxamento, a aromaterapia, a processos de lavatório. E o pior, pessoas encontravam inúmeros cosméticos no supermercado mesmo, ou em loja de cosmético, therapy. Às vezes um produto de babosa para o fio. E aí vai piorando, porque hoje já tem até a fioterapia. Então, para o profissional se posicionar, estava muito complicado. E nada mais justo do que para um profissional que trabalha com couro cabeludo se posicionar como dermoterapeuta capilar, porque é de derme. E aí a gente começou a fazer um outro tipo de pesquisa. Quando você ouve dermoterapia capilar, o que você entende, doutor Marcos? As mulheres, todas elas associaram de forma automática. Acredito que por conta do processo de skincare, que hoje cuidar da pele do rosto virou um hábito noturno, todas elas, dermoterapia capilar é porque vai tratar o couro cabeludo. Exato. Então, assim, foi um posicionamento 100% assertivo, e quando nós lançamos isso para o mercado, que foi dia 12 de dezembro, todo mundo entendeu, amou, e naquele dia mesmo, mais de, sei lá, vários profissionais já saíram da nossa live se intitulando como dermoterapeuta capilar, porque realmente fazia muito mais sentido. Já colocando ali na bio, né? Só que, você que está aí nos ouvindo, não adianta falar que você é dermoterapeuta capilar se você está aí no seu ambiente clínico, no seu espaço de atendimento, usando somente produto natural. É legal? Super! Mas pensa que quando eu tenho uma patologia, eu vou usar um dermocosmético que de fato tem fármaco que vai tratar as camadas mais profundas da pele, porque tem tecnologia, e daí o nome dermoterapeuta capilar. Eu não quero que você seja só um aplicador de produto e se intitule da forma errada. Eu quero que você venha para a dermoterapia capilar com a gente, não é isso, doutor? Exato. Inclusive, a dermoterapia é um termo que a gente registrou, né, no INPI, é um serviço que a Alan cria,
E aí ela registra no Instituto de Marcas e Patentes de autoria da Alon. E a gente permite o uso dos profissionais, mas eles precisam realmente entender isso. Um dermoterapeuta trabalha com dermocosmético. É uma condição para que você realmente tenha essa nomenclatura. Porque senão não faz sentido, Não. né? Se você não está alcançando derme, as camadas mais profundas, como que você se intitula um profissional que está tratando Exato. essa estrutura? E até pontuar aqui, nós não queremos acabar com esse nome terapeuta capilar. Não, jamais. não. Tanto que eu tô aqui com os dois broches. Exato. Se você é um profissional que também trabalha a haste, que você trabalha o fio, que você faz esses procedimentos, perfeito. Nesse momento que você trata o fio, você é um terapeuta capilar. Mas no momento que você vai tratar uma patologia, a gente até sugere, né, doutor Marcos, escolher um espaço diferente no ambiente, uma experiência diferente, né? Você é um dermoterapeuta. Outra terminologia que tem a nossa cara, doutor Marcos, é menos é mais. Menos produtos e mais resultados, porque a gente simplificou os protocolos e acabamos com aquela confusão que o profissional tinha. Quando a gente cria a Alon, doutor Marcos, a gente via que havia uma prática muito comum no mercado. Por exemplo, eu preciso de um produto para melhorar o fluxo sanguíneo, um produto para estimular, um para fazer acalmia, um antioxidante, e por aí vai. E aí esse profissional, às vezes, ele estava ali com a clínica dele, com o salão de beleza abarrotado de produto. É o que mais acontece. Ele não tinha fluxo de caixa, às vezes estava precisando de colocar uma cadeira na recepção, às vezes estava precisando de trocar um ar-condicionado, mas não tinha dinheiro porque tinha um estoque muito grande. Os produtos tudo vencendo. Com produtos que ele ia usar uma vez por mês. Então, a gente traz um conceito novo, porque hoje, doutor Marcos, pela tecnologia e pela capacidade de fazer a sinergia de ativos, um único produto ele consegue trabalhar com várias ações, como, por exemplo, o Blend Active, que tem fator de crescimento, inibidor da enzima 5-alfa-redutase, mas também é um ótimo antioxidante. E que também trabalha a desinflamação. Exato. Regula a microbiota, porque ele tem o H-Vit, que faz o equilíbrio hidrolipídico, né? Então, assim, é realmente um complexo de ativos fármacos e também bioorgânicos que vão atuar em sinergia. Mas é isso que nós temos que entender. Tem que ter uma sinergia correta, não é você sair combinando qualquer coisa e não ter uma tecnologia empregada, não ter um veículo que o carregue, que vá de fato fazer essa entrega. E é muito importante. Quando eu falo de veículo, eu estou citando o nosso coleguinha lá. Eu posso falar nome, produção? O minoxidil? Já falou. Então, sempre tem um embate muito grande envolto ao minoxidil. E, de fato, o minoxidil nem é o grande vilão. Ele é empírico, ou seja, ele é só um vasodilatador, ele não é para tratar alopecias e eflúvios, tá? Entendam isso. Ele só vasodilata, então dá um pouquinho mais de estímulo, o fio cresce, depois quando você para de usar, cai tudo. Só que o grande vilão é porque ele não se estabiliza em nenhuma solução que não seja hidroalcoólica. Então, imagina que você está aplicando álcool no seu couro cabeludo todos os dias. Arrebenta a microbiota. Total, a pessoa tem descamação, tem coceira, fica totalmente desidratado. E aí, o que adianta eu estar estimulando e ao mesmo tempo causando um processo inflamatório? Então, até isso nós temos que olhar. Por isso que quando eu digo que o manipulado não é o melhor caminho, quando nós temos hoje os dermocosméticos, isso não é mentira. É uma realidade. É uma realidade. Então é um princípio que queima no nosso coração de menos é mais. Hoje vocês vão perceber que a nossa linha é muito enxuta. Com pouquíssimos produtos, você consegue fazer todos os protocolos, economizando bastante e trazendo mais dinheiro para sua clínica, porque na medida que você tem saúde financeira, você consegue fazer mais retiradas e até mesmo reinvestir no negócio, né, doutor Marcos? E só aproveitando esse adendo, que é uma dúvida recorrente, que tem profissional que fala, tá, Prioli, mas eu sei que no início, se eu tenho inflamação, eu não posso gerar estímulo. Mas o Blend Active tem Prohairin que dá estímulo. Mas entenda, eu não posso gerar estímulo que venha causar uma lesão. Então, por exemplo, eu não posso usar de um microagulhamento, de uma vacoterapia, se eu tenho uma pele inflamada, porque ela está gerando um estímulo por uma lesão, que aí eu gero um processo inflamatório intencional para que eu tenha esse estímulo. Quando eu estou gerando um estímulo
através de um fármaco, eu não estou causando nenhuma agressão na pele. Então, eu não estou agravando a inflamação. Pelo contrário. E por que que na Alon nós temos resultados tão rápidos? Porque desde o primeiro momento que a gente já está trabalhando desinflamação, a gente já está dando estímulo. Então, hashtag pense diferente. Pense diferente. Vamos estudar, hein, galera? E nesse processo vocês podem contar conosco. Perfeito. Dermocosméticos. Parece que muitas pessoas ainda, doutor Marcos, não entendem o que verdadeiramente é um dermocosmético. Dermocosméticos, ele também é um sinônimo de cosmecêutico, né, doutor Marcos? É porque o primeiro nome que saiu foi cosmecêutico, porque foi através de Klingman, que era um farmacêutico, então ele trouxe essa nomenclatura. Mas hoje, quando a gente para olhar nas bases científicas, entre os profissionais mais conceituados, nem se usa mais cosmecêutico, se usa dermocosmético. E a grande briga que se tem é porque surgiram muitas empresas querendo ludibriar com aquela nomenclatura. O nosso é fitoterápico, o nosso é orgânico, o nosso é não sei o quê. Então, assim, virou uma confusão. Loucura na cabeça das pessoas. Exato. Então, assim, o dermocosmético por cosmético convencional, ele tem várias diferenças. Primeiro que o cosmético convencional, ele não promete nada. Então, assim, só para vocês entenderem, o dermocosmético e o cosmético convencional, eles são muito diferentes. O cosmético convencional, que é um shampoo de higienização, por exemplo, ele não tem nenhuma promessa. Higienização, ele vai ali, faz uma espuma e ele fez a entrega que ele se propunha. O cosmético é mero embelezamento, higienização, perfumar, ponto. Exato. E quando a gente fala de dermocosmético, até o processo de você levar até a Anvisa é diferente. Quando a gente fala de dermocosmético, a gente tem ali apelos diferentes. Controle de queda, controle de oleosidade, controle de caspa. Mas por que a gente pode colocar isso num rótulo? Vocês vão entender agora. O dermocosmético, ele passa por um processo diferente. Ele é testado e comprovado em teste de laboratório. Por exemplo, a Alon. Antes da gente trazer para o mercado, a gente contratou um instituto, né, doutor Marcos, que se chama IPCLIN, lá em São Paulo. É o maior instituto de pesquisa, inclusive chefiado pela doutora Leila Bloch. Então, o nosso produto vai para ali, fica um tempo, 3, 4 meses, a gente manda muito produto para pessoas serem testadas. Então, ali a gente vai ter homens, mulheres, senhores, pessoas mais jovens que vão utilizar o nosso dermocosmético num processo científico. Chega no final desse processo, vão avaliar. Os nossos, por exemplo, a cada 10 pessoas que usaram eles em fase de teste, 9 disseram que comprariam. 93% de resultado no teste de tração. Então, o nosso produto, o nosso dermocosmético, ele foi testado e aprovado em teste de laboratório. De posse desse documento, a gente vai até a Anvisa e ele recebe o registro como grau 2, justamente porque ele consegue comprovar o que ele prometeu. Inclusive, doutor, Sim. Lá no Induca, eu separei, tem vários artigos científicos lá na plataforma, e um deles fala sobre essa questão de que o dermocosmético, ele tem a mesma ação de tratamento de um medicamento, de uma droga, que é convencional indicação médica, só que sem os efeitos danosos e colaterais do mesmo, até porque o fármaco, ele não oferta dano colateral. E nós conseguimos trabalhar exatamente onde está o problema. Não é que a gente espalha uma droga no organismo como um todo, que é o que o medicamento faz. Sim. Né? Então, nós conseguimos tratar, a literatura já provou que nós temos a mesma eficácia da classe médica. Então, não temos mais tempo a perder. É arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Isso que você falou é belíssimo, Prioli. Por exemplo, você toma uma dipirona. Você acha que seu corpo sabe que é a sua cabeça que está doendo? Não. O remédio ele tem essa ação para trabalhar o corpo todo. Diferentemente do dermocosmético, que tem uma ação pontual, específica, sem efeito colateral. E aí o senhor já adiantou o próximo tópico, explicar para os nossos convidados
que estão chegando para a Alon sobre os ativos farmacológicos que têm essa característica de ter o mesmo efeito de um remédio, mas sem efeito colateral. Fala um pouquinho dos farmacológicos, doutor. Então, o que que acontece? Hoje nós temos, né, esses princípios ativos fármacos que eles conseguem desempenhar uma ação muito específica. Então, eles são destinados a uma ação e eles conseguem entender exatamente onde eles precisam corrigir e modular. E aí, quando a gente junta esses fármacos com demais ativos numa sinergia correta, a gente tem um produto com um alto poder de tratamento, que é o que nós temos hoje dentro da aula. Exato. E quando a gente fala de farmacológico, uma coisa que a gente vai quebrar mais um paradigma aqui agora. Vou colocar o senhor para quebrar mais um paradigma aqui agora. Olha só. O fármaco, gente, ele consegue trabalhar as camadas mais profundas do couro cabeludo. A nanotecnologia te dá a condição de trabalhar realmente esse organismo, diferentemente de um cosmético, como, por exemplo, um óleo vegetal, que não tem essa capacidade tecnológica de trabalhar uma questão mais profunda, o problema na raiz dele. Hoje nós já sabemos, né, nós da área da saúde, da estética, enfim, que estuda esse universo, que a nossa pele ela é extremamente integral, qual não passa nem água, tá? Isso é feito intencionalmente. A nossa pele ela tem uma permeabilidade seletiva. Então, ok, seletiva. Então, ela seleciona o que ela deixa ou não passar. E para passar tem que ser biocompatível. Tem que ter um veículo com uma tecnologia que às vezes engana alguns mecanismos de seleção da nossa pele. E é isso que a nanotecnologia faz, é isso que o fármaco faz quando ele tem um bom veículo adicionado. Que aí a gente consegue, de fato, trabalhar e enganar e às vezes até contorcer essa questão da permeabilidade seletiva e conseguir alcançar, então, lá na nossa derme, na matriz germinativa, na unidade folicular, para estimular o bulge. Então a gente consegue mobilizar de fato onde nós precisamos. E aí, uma coisa que eu adoro, né? Não, gente, não tô aqui falando mal de quem faz ou não. Eu tô aqui trazendo o que é ciência, tá? O que a ciência diz, o que os artigos dizem. Um convite para pensar diferente, né? É um convite. E assim, a gente vê aí profissionais preparando chá, né, usando de algum tipo de produto mais natural, que tratou, tá, talvez melhorou ali uma superfície muito superficial, que é uma camada de células mortas. Seria melhor ter feito chá e tomado. Outro dia eu vi uma profissional falando que eu achava de passar mel no couro cabeludo. Eu falei, eu acho que é melhor você consumir esse mel, que vai ser muito mais bem aproveitado. Que é antibiótico, né? Porque, gente, se nem a água passa. Imagina se esse tipo de produto, um chá que passou por uma fervura, que é um extrato pesado, imagina que nível de permeabilidade que isso vai ter? Nenhuma. O corpo repele totalmente. Um conhecimento básico em cosmetologia, inclusive quem está lá no Induca tem acesso a conteúdos incríveis. Um conhecimento básico em cosmetologia faria você ter esse entendimento. Muitas pessoas, doutor Marcos, chegaram até a Alon que não tinha resultado em alopecia androgenética, por exemplo, porque o folículo está atrofiado, está adormecido. Sem uma dose de ataque, ia ficar ali por anos tentando resolver esse problema, porque não ia chegar onde precisa chegar. Justamente. É muito profundo, né? Quando a gente brinca que fala, é a raiz do meu cabelo. Você não vê a raiz do seu cabelo, você não toca ela tá lá dentro. Então, para tratar o problema, você precisa tratar a raiz do problema. E é isso que a Alon faz. Esse assunto é muito gostoso, mas vamos falar um pouco mais quando a gente partir para os produtos, se deixar, né? Eu fico aqui e já falo de todos eles. E aí, doutor Marcos, a gente trouxe algo muito incrível, que a gente se orgulha muito, que é o tratamento contínuo de alto impacto. O que é isso? O mesmo produto que o profissional usa em clínica, ele comercializa para esse paciente continuar se tratando em casa. A mesma concentração, a mesma sinergia, a mesma performance. Por quê, doutor Marcos? A gente está falando de uma patologia, de uma doença. Não faz sentido oferecer para esse paciente um produto diferente. A gente até fazia uma analogia, né, doutor Marcos? Imagina alguém que está doente,
tá lá internado numa enfermaria, numa UTI, tomando um tipo de medicamento, vai para casa e o médico passa um outro tipo de remédio, um remédio inferior. Faz sentido? Não faz. Então, o tratamento contínuo de alto impacto é realmente fazer com que a Alon trabalhe para você enquanto seu paciente está em casa. Doutor, e um pouco disso também é ignorância de alguns profissionais, porque eu falo, pessoal, todos os dias eu recebo mensagens. Prioli me ajuda, Prioli me orienta, enfim, eu tô aqui, tá? É de acreditar que, ai, Prioli, se eu passo, então, o mesmo produto que eu uso em clínica para o meu paciente usar em casa, o meu paciente vai me abandonar. Ele vai te abandonar se você não for um bom profissional. Porque se você for um bom profissional, souber atender da forma correta, dentro de clínica, aliar seu raciocínio clínico, a sua prática clínica, aos aparelhos se você tiver, se não tiver, tá tudo bem. O paciente ele vai entender que em clínica você está dando uma dose de ataque, porque você está usando o seu conhecimento, da sua mão, o seu toque, a sua forma de aplicar e fazer tudo acontecer. E em casa ele vai seguir potencializando. Se você entender isso e tirar essa ignorância, essa coisa tão ultrapassada da sua mente, porque isso é coisa de gente antiga, você vai conseguir ter resultado rápido. Porque você está fazendo em clínica e todo dia o paciente está tendo a mesma entrega, a mesma concentração, a mesma sinergia. Sabe o que ele vai fazer? Ele nunca mais te abandona. Então, não é porque você está usando o mesmo produto, não. É o que você fez enquanto profissional. O que você falou? Qual foi a sua postura profissional? Então, pensa nisso. E agorinha eu vou falar para vocês uma forma que a gente conseguiu no nosso modelo de negócio, de prestigiar o profissional dermoterapeuta capilar e blindar ele do paciente que quer comprar em outro local. Agora a gente vai falar.